minúscula. Então, movimento circular uniforme, então, a partícula girando numa circunferência de raio R, esse ângulo θ, está desligando muito rápido, esse ângulo θ formado entre o raio e o eixo X serve para localizar a partícula, tá bom? Diga. Tá tudo escuro, professor? Sim, tem que esperar um pouco, porque ele demora para voltar. Ele demora um pouquinho, já vai voltar. Vamos esperar um pouquinho. Então tá, aí o que acontece? Nós podemos usar o θ para localizar a partícula, ok? Então a gente pode escrever até uma função horária usando θ, né? Mais tarde a gente faz isso. O objetivo agora é falar sobre alguns elementos aqui do movimento circular. Então, por exemplo, nós temos primeiro, deixa eu abrir para alguém que chegou. Só um minutinho. Arthur. Então, nós podemos falar, por exemplo, no que a gente chama de período do... Cadê a figura? Meu Deus, sai do lugar. Período no movimento circular. O que é o período? Na verdade, período é uma grandeza que serve para qualquer, né, uma grandeza que aparece em qualquer movimento periódico, né? Movimento periódico é o que se repete, né, em intervalos de tempos iguais. Então, qualquer coisa que se movimenta e repete o seu movimento em ciclos, né, por exemplo, algo girando, né, algo oscilando, né, como se fosse um balanço, né, para lá e para cá, né, oscilando, né, um galho da árvore balançando, qualquer coisa que repete o seu movimento em intervalos de tempos iguais, né? Se o seu coração estiver batendo ali sempre em intervalos de tempos constantes, né? Se você ficar quietinho ele vai ficar batendo com a frequência constante. Então você diz que aquele movimento ali do coração tem um período, né? Ou seja, o tempo que ele completa, né? O tempo que ele leva para dar um ciclo completo de seu movimento, né? Cada ciclo que ele completa. Aquele pêndulo, por exemplo, que a gente fez o experimento, né? A gente mediu o período dele, né? Era o tempo que ele levava para ir e voltar a posição, né? Ele ia, completava metade do ciclo, depois retornava, e quando ele retornava, ele completava um ciclo, né, do seu movimento. E o tempo para ele fazer isso, a gente até determinou lá, né? Determinamos o tempo e a incerteza dele, aquele era o período, tá? Então, o movimento circular também tem um período T. Chama-se T, né? Usa T para período. Então, período, movimento. No caso aqui é o movimento circular. Bom? Tá. Bom, a partícula está girando ali com velocidade v sobre uma circunferência de raio r. Então, é possível também de calcular qual a distância que ela percorre em uma volta. Então, distância, vamos chamar de d mesmo, né? O c, né? Você usa muito c, né? Comprimento da circunferência, vamos usar c. Então, aqui em cada volta, a partícula girando sobre a circunferência, ele percorre uma distância, né? Distância percorrida em uma volta, chamada de C. Aí você sabe calcular, né? Corresponde ao comprimento da circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Ele chamou aqui de quê? Deixa eu ver. R minúsculo, R minúsculo. Chamou de R minúsculo, então vamos colocar aqui. R minúsculo. Prontinho. Ok? Então, esse é o comprimento da circunferência. 2π, né? 13,14 aproximadamente. R é o raio da circunferência. Então, se eu tenho um comprimento e tenho o período é o que eu tenho para dar uma volta completa na circunferência. Então, eu sei calcular, por exemplo, o módulo da velocidade que aquela partícula tem, né? Se eu souber esses dados. O comprimento da circunferência, que eu preciso do raio dela, né? E do período, né? Eu preciso de um cronômetro para medir o período. Se eu medir esse período e medir o comprimento de circunferência, ou calcular, eu consigo calcular a velocidade, então, determinar a velocidade, né, o módulo, né, que seria o módulo. Deixa eu ver se tem barra aqui, deixa eu ver se tem barra aqui, deixa eu ver, não tem barra. Mas seria módulo, né, módulo de V. Então, V é igual ao quê? O módulo de V, o módulo daquela velocidade que aparece ali na figura, é distância percorrida, né, a gente chamou de C, dividido pelo tempo, né? Dividido pelo tempo. Deixa eu ver se a barrinha de divisão tá aqui. Dividido, meu Deus, que teclado horroroso. Dividido, deixa eu ver se é essa. Ver se eu acho a barrinha de divisão aqui, que tá tudo fora do lugar. Não achei. Oi.
Nesse caso, a distância percorrida coincide com o deslocamento, não coincide? Dividido pelo período. Não, o deslocamento aqui, como se trata de... Deslocamento se mede sobre os eixos, né? Como se trata de um movimento em duas dimensões, então você vai falar em deslocamento vetorial, né? Então, o deslocamento vetorial numa volta completa é zero, né? É um vetor zero. Numa volta completa, ele sai de uma posição e volta para a mesma posição. Então, o que apareceu esse quadrado aí? Então, o deslocamento em termos de vetores é zero, né? Em termos de escalares, você tem que querer determinar deslocamento ΔX e deslocamento ΔY. Se você fizer isso, também dá zero, né? Porque se ele volta em uma volta completa, ele sai, por exemplo, dessa posição que está aqui, na figura, e volta à mesma posição. Então, tanto o ΔX é zero, quanto o ΔY é zero. Então, em termos de componentes, também vai dar zero, entendeu? Porque o deslocamento não é exatamente igual à distância percorrida. A gente fez essa diferença quando falou em velocidade média, né? Escalar e velocidade média, né? A gente mostrou lá que na física a distância percorrida é uma coisa e deslocamento é outra coisa. Bom, então aqui, para esse cálculo dessa velocidade aqui, do módulo dela, eu usei distância percorrida, tá? É como se eu estivesse calculando ali uma velocidade escalar média, tá? Então, você se vê aqui como se fosse velocidade escalar média. Como o módulo da velocidade é constante, então a velocidade escalar média é igual à velocidade instantânea, né? Velocidade escalar instantânea também, porque é a mesma, o movimento é circular uniforme, cá em cima, tá? Se o movimento não for circular uniforme, aí eu vou estar calculando aqui, né, nessa forma, uma velocidade escalar média, né? Se o movimento for uniforme, eu vou calcular realmente uma média, né? Eu vou ter só a velocidade escalar média, eu não vou ter instantânea através dessa forma, entendeu? Então, na verdade, como o movimento é uniforme, isso aqui você pode encarar como velocidade escalar média ou como velocidade instantânea, né? Também, entendeu? Mas no movimento uniformemente variado, ele já dá valores diferentes, né? A velocidade instantânea vai ser uma a cada instante, né? Cada instante vai ter um valor diferente, e a velocidade média vai ter seu valor lá, fixo a cada volta. Bom, então são coisas diferentes, né? Velocidade de deslocamento e comprimento de circunferência ali, distância percorrida, são coisas diferentes. Então, voltando aqui, então isso aqui seria a velocidade. Aqui no livro está escrito, né? Vou pegar aqui o desenho quadrado, né? Porque está na figura, deixa eu tirar aquela coisa ali que está fazendo desenhar. Aqui não escreveu, né? Escreveu, né? Tem que escrever, né? Deixa eu ver onde é que ele escreveu aqui. Não fala, né? Falou não. Aí já deu a forma do período, né? Bom, ele não escreveu dessa forma, mas tudo bem. Daí ele escreveu o período aqui, tá vendo? Período igual a 2πv sobre v. Ele tira essa definição da velocidade aqui, tá vendo? Velocidade escalar. Se a velocidade é o comprimento, que é 2πr, né, dividido por t, então o período vai ser esse comprimento, né, que é 2πr, dividido por v. Está aqui embaixo, tá? Deixa eu marcar aqui. Está ali. Essa definição para calcular o período. Então você tem duas coisas para você gravar aqui por enquanto, né? Tem que saber o que é período, que é o tempo para completar um ciclo. Você tem que saber o que é, como calcular essa velocidade, né, que é constante aqui, né? No movimento uniforme. Essa velocidade v tem módulo constante, não direção. Aí a gente volta a figura, deixa eu ver, tem alguém entrando, volta a figura e percebe o seguinte, ele representou ali uma aceleração. Não sei se vocês já perceberam que tem uma aceleração ali, tá vendo? Na figura, tem uma aceleração. Aí você vai ficar a perguntar assim, talvez, ou não, né? Vai perguntar, professor, se a velocidade tem módulo constante, então como é que tem aceleração? Isso não é uma contradição? Né? Pode perguntar assim, né? Por que tem aceleração se a velocidade não varia o seu módulo, né? Então, aí, como a gente mostra na figura, a gente mostra a aceleração como sendo um vetor, tá vendo? É um vetor. A velocidade também te mostra sendo um vetor. Então, a aceleração indica, né, a taxa de variação da velocidade. A velocidade nesse movimento tem módulo constante, mas a direção da velocidade muda. Então, ó, o módulo
da velocidade no movimento uniforme é constante. Cadê o negócio aí? É constante, mas sua direção varia. Então, se o modo da velocidade é constante e a direção varia, olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos escrever a definição aqui, ó. Vamos escrever primeiro em termos de aceleração média, né? Deixa eu trocar esse aqui, tá azul, não sei porquê. Então tem aqui, ó, aceleração média vetorial é igual a ΔV sobre ΔV. Certo? Então o que está dizendo essa definição aí? Que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Só que ΔV é variação na velocidade vetorial. Como a velocidade vetorial muda a sua direção, então existe variação na velocidade vetorial. Existe. Professor, mas o módulo não... Exatamente, o módulo não varia. O módulo é constante, mas ali é um vetor. Então, se a direção do vetor muda, então houve variação daquele vetor. Alguma coisa mudou nele. Então, há uma variação. Então, a aceleração que está indicada ali na figura está indicando que há uma mudança na velocidade. Só que essa mudança não é o módulo. Nesse caso do movimento circular uniforme, essa mudança na velocidade é a direção da velocidade. Entendeu? Então isso tem que ter em mente. Ali na figura está representada a aceleração instantânea, naquele momento que está mostrando aqui, por exemplo, né? Sei lá, essa figurinha aqui, ó. Essa aqui. Está mostrando que naquele momento a velocidade e a aceleração. Então são vetores de grandezas ali, nesse caso, instantâneas, tá? Não média. Aí eu desenho a definição, eu escrevi a definição de aceleração média, tá? Mas só para você entender, né, esse já é um indicativo, né, de que aquela aceleração está indicando uma variação na velocidade, mas a variação o quê? Na direção da velocidade. Então isso você tem que ter em mente, tá? Não é porque o módulo é constante que não tem aceleração. Tem aceleração. E já te adianto, né? Toda vez que você tiver um movimento circular e uniforme, preste atenção, e uniforme, a aceleração instantânea aponta para o centro. Né? O livro, inclusive, tem uma demonstração, ele faz as contas e mostra, né, tanto o valor da aceleração, quanto que ela, de fato, aponta para o centro. Né? Nós vamos fazer depois aqui alguns desenhos para você visualizar que realmente essa aceleração instantânea aponta para o centro. Ele vai usar a definição de aceleração média, vai fazer um desenho, uma geometria, e pelo desenho da geometria para o cálculo ou determinação da aceleração média, é possível você visualizar, não é uma, vamos dizer assim, uma demonstração completa, né? Mas já é um indicativo que realmente aquela aceleração aponta para o centro. Não é só você aplicar a ideia de limite. Tem mais alguém entrando ali, né? Deixa eu ver aqui. Bernardo. Ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos trabalhar essa questão da aceleração. Né? Alguns já sabem, inclusive, calcular, né? O movimento circular, a aceleração aqui que aponta para o centro, chamada de aceleração centrípeta, é calculada utilizando, né, a expressão v ao quadrado sobre r. Né? O módulo da aceleração instantânea é v ao quadrado sobre r. Ou seja, quanto mais rápido gira, né, a bolinha ao redor do centro, aí, quanto mais rápido ela girar, maior a aceleração. Claro, né, quanto mais rápido ela gira, mais rápido a velocidade está mudando de direção, né? Portanto, a aceleração é maior. Né? Quanto mais rápido ela girar, mais rápido a mudança na direção, o módulo é constante, então maior é a aceleração. Tá bom? Vamos fazer alguns desenhos aqui para a gente entender essa questão da aceleração. Então, o objetivo agora nesse momento é tentar determinar aqui uma expressão para o cálculo, não da média, né? Mas da aceleração instantânea, e visualizar que essa aceleração instantânea aponta para o centro, igual está na figura ali, né? Ele desenhou, tá? Mas aí nós vamos acreditar
acreditar nele, né? É porque ele acha que é daquele jeito, não, né? Porque já foi feita a demonstração, né? Realmente ela aponta para o centro de fato, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, para isso, vamos usar uma figura parecida com essa do livro aqui, só que ele não tem o que a gente precisa para mostrar para vocês. Então, tem que realmente fazer outro desenho aqui. Não tem jeito, vai ter paciência, vamos ver se consigo desenhar aqui. O programa ele arredonda aqui a coisa, então vai nos ajudar, né? Porque se fosse depender desse desenho aí, estava perdido, né? Então vamos lá, figurinha parecida ali do livro, tá? Então você tem uma partícula girando. Vamos desenhar aqui em dois pontos diferentes. Vamos imitar a figura do livro ali, fazer uma bolinha aqui. Uma bolinha aqui no início. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Está girando. Então ela gira. Vamos colocar um ângulo aqui pequeno, né? Menor que aquele do livro lá. Para a gente... beleza. Então tá, imagine a partícula em dois momentos diferentes, né? Aí a gente pode desenhar lá o eixo X, o eixo Y, né? Pode desenhar, mas aqui o que importa para a gente não é o eixo X, o eixo Y, mas sim a velocidade. Por quê? Porque eu quero determinar a aceleração, né? Então eu preciso de ΔV. Então, pegamos dois instantes diferentes, como se fossem duas fotografias sobrepostas, né? Então nós temos aqui no instante 1, a partícula com velocidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Isso, tá bom. Aí o vetor velocidade, eu vou colocar o nome aqui logo após. Difícil você desenhar com o mesmo tamanho, mas tudo bem, vamos tentar aqui. Então, isso aí. Então, supondo que tem o mesmo tamanho, então se tiver maior aí, você desenha no seu caderno, caso você esteja copiando, você tem que desenhar com o mesmo tamanho. Igual está no livro ali, né? Só que eu peguei ângulos menores. Bom, o que a gente precisa? Deixa eu botar o nome ali, né? Ali chamou tudo de V, tá vendo? Mas você tem que lembrar que são Vs em instantes diferentes, né? V do instante T1, V do instante T2, porque não é o mesmo V, né? Eles são diferentes ali. Então ele deu o mesmo nome, mas representam vetores diferentes. Deixa eu só abrir a porta aqui, que o cachorro está querendo sair. Sai fora, sai fora, sai fora. O cachorro fica me perseguindo aqui. Ele cansa de ficar preso e pede para sair. Apagou a tela de novo. Bom, aí a gente quer... Por que eu estou desenhando o V ali? Né? Porque eu quero determinar, escrever a aceleração em função de ΔV, tá? Então, é por isso que eu estou desenhando aquilo ali. Então, eu vou determinar geometricamente. Vou fazer o desenho agora para a gente determinar ΔV. A gente aprendeu, né, soma e subtração de vetores, tá? Então, vou chamar aqui, ao invés de chamar só de V, só para você diferenciar, tá? Vou chamar aqui de V final e aqui de V inicial. Mas você tem que ter em mente que eles têm o mesmo valor, tá? Esses dois vetores aí têm o mesmo valor, o mesmo módulo, igual está na figura do livro aqui. Mesmo módulo. Tá, agora eu vou determinar ΔV, ok? Vamos lá, vamos escrever ΔV aqui. Como é que eu faço? Tem que fazer um diagrama, né? ΔV, o que é ΔV? Vamos escrever aqui embaixo. O que é ΔV? Usando aquela regra, né, para soma e subtração de vetores. Eu tenho que escrever ΔV como sendo que V final, mas isso é um vetor, né? Por que ele está fazendo isso? Não está aqui, vai. V final menos V inicial. Tá aí. Então temos que fazer essa diferença, só que é uma diferença de vetores. Então vamos usar a regra do polígono ali, ó, tá vendo? Nós temos aqueles dois vetores. Então V final, se é o V final, vou representar, fazer a cópia do vetor ali. Né? Você tem que copiar exatamente o mesmo vetor. Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Não sei, vou colar agora aqui, peraí. Ó, copiei o mesmo vetor. Né? No caso seu, você vai pegar a régua, fazer com o mesmo tamanho, a mesma inclinação, né? Então esse é o V final, tá? Esse é o vetor V final. O que eu tenho que fazer agora? Você lembra da regra lá do polígono? Tem que ligar o próximo vetor a ele, né? Mas o próximo vetor aqui na nossa equação é o quê? É menos V0. Então é como se eu estivesse fazendo a seguinte operação, né? VF, vou escrever aqui na frente, só para você entender o que eu vou fazer. VF mais o vetor menos V0. Okay? Você vai interpretar dessa forma, como se estivesse somando com o vetor menos V0. Tá?
Então, esse vetor que eu desenhei aqui é o VF. Olha lá o V0 na figura como é que é. Como é que seria o menos V0? Seria um vetor, vou desenhar aqui do lado da figura, tá? Seria um vetor de mesmo módulo do V0, mesma direção, mas sentido contrário. Então, esse aqui é o menos V0. Então, eu vou somar o vetor VF, que está aqui na figura aqui embaixo, mais o vetor menos V0, aquele que está aqui em cima. Então, vamos lá. Aqui. Vou fazer uma cópia, né? Deixa eu copiar ele também. Acho que vai ficar mais parecido com o original do que se eu tentar reproduzir. Porque eu estou sem régua. Vamos desenhar aqui. Vou colocar o vetor V0. Tá aí. Ok? Então tá. Agora eu vou desenhar o resultado dessa operação. Qual é o resultado dessa operação? Está ali, ó, ΔV, né? Aqui, ó. ΔV. ΔV igual a VF menos V0. Então, o resultado dessa operação é ΔV. Tá aqui, ó. É isso que a gente vai obter, gente. É isso que ele estava querendo. Então, tá aqui, ó. ΔV. Esse é o vetor, acho que eu desenhei errado. Ah, tem paciência, jovem. Pronto. Não deu certo, não. Deixa eu tentar fazer aqui. Ele é um pouquinho inclinado, percebe? Uma pequena inclinação ali, não exagerei. Ele não está na horizontal. Está um pouquinho inclinado. Então, esse é o seu ΔV. Difícil encaixar aqui. Você tem que encaixar aí, né? Fazer um vetor de forma que ele encaixe ali na figura, tá bom? Não está perfeito, não, mas você entendeu a ideia, né? Então, esse é o vetor ΔV, tá? Então, esse é o nosso resultado. Vamos colocar ele aqui, ó. ΔV. Bom, voltando à nossa figura, agora vamos lá. Ó, volta aqui para a figura. Vamos pensar que eu vou pegar o ponto médio entre... Eu desenhei o VF na mesma inclinação, deixa eu ver aqui. Não, né? Eu copiei, não foi? Copiei, então está na mesma inclinação, beleza. Então tá. Eu vou pegar entre os dois pontos aqui, tá vendo? Onde a partícula está, a posição inicial, a posição final. Vou desenhar, pegar o ponto médio entre elas. Deixa eu marcar em vermelho aqui, ó. Ponto médio entre elas. Aí eu vou pegar aquele vetor que está ali, ΔV, e vou representá-lo ali. O desenho está perfeito, né? Mas vamos tentar, né? Está perfeito, não, mas vamos tentar. Vamos ver se aparece o desenho ali. Está todo, bem torto, né? Vou tentar fazer um próximo aqui melhor. Ali. Está torto. Você está vendo que ele aponta não para o centro, né? Porque o meu desenho está torto, mas está apontando para dentro da circunferência, tá? Esse vetor é o ΔV. Na hora que você pegar esse vetor ΔV e dividir por ΔT, o que você vai ter? Uma aceleração média naquele intervalo aí, ok? Então você tem uma aceleração média. Você já viu que o vetor está apontando para dentro. Não está batendo no centro ali, né? Mas está apontando para dentro, né? O desenho não ficou perfeito. Vou fazer outro desenho com outras posições, né? Então, ó, o ΔV, você está vendo que é aquele vetor vermelho. Para você obter a aceleração média, é só dividir por ΔT, tá bom? Vou fazer mais um desenho para você ver se consegue visualizar aqui. Vou ver se eu fizer um intervalo maior, fica até melhor. Vamos ver aqui se eu consigo. Nossa Senhora. Se depender... Vamos desenhar vetores de outra cor, né? Desenho de círculo de vermelho, posso desenhar os vetores. Vou pegar um intervalo maior, que acho que fica mais fácil de a gente fazer o desenho. Pegar um intervalo de 90 graus ali, tá? Então, posição inicial, ó, aqui. Aí nós teremos, fica mais fácil, inclusive, desenhar o vetor, né, com o mesmo tamanho, né? Só usar os quadradinhos ali, né? Eita, bicho, por que essa teimosia? Vou desenhar do lado de fora, depois eu jogo lá, senão ele fica puxando para a circunferência. A circunferência está unindo ali, né? Ele fica puxando, vamos ver se a gente consegue deixar ele. Então, seria o seu vetor V inicial, tá bom? Então, vou botar aqui o V inicial. Então, para a gente calcular a aceleração média em um determinado intervalo. Agora, eu vou pegar um deslocamento angular de 90 graus. Então, ele vai dar um giro aqui de 1/4 de circunferência. Então, em outro instante, eu tirei a foto em 1/4 de período. Então, a circunferência vai estar... Circunferência não, né? A partícula vai estar no alto aqui da circunferência. Não está bem mal, não. Deixa eu ver melhor. Aqui no meio.
Vou desenhar o vetor velocidade. Lembre-se que o movimento é circular, então o vetor velocidade tem o mesmo módulo sempre, tá? Então, não vai ficar na horizontal, né? Não vai mesmo. Deixa eu tentar. Eu vou desenhar aqui em cima e depois eu levo lá para baixo. O módulo dele é quanto? 4, né? Vamos usar 4 quadradinhos aqui. Não tá legal. 4 quadrados. Isso. Agora eu vou e levo para lá para a gente poder fazer o desenho melhor. Pronto, ok? Então você tem o vetor V inicial e 1/4 de período depois, né, a partícula deu 1/4 de volta, portanto, a velocidade final nesse intervalo de tempo, é claro, né, que a gente chama de final inicial aí, depende de quê? Depende do intervalo de tempo que a gente está trabalhando. Né? O que é fim, o que é início, né? Depende do intervalo de tempo que a gente está trabalhando. Então tá aí, essa figura. Essa aqui talvez como o desenho dos vetores ficou um pouco melhor, porque a gente pode usar a grade, né, para medir o tamanho dos vetores, a direção é fácil, é vertical e horizontal, talvez o resultado fique melhor. Ah, a Bruna foi embora, que pena. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer novamente. O que é que eu quero? A aceleração média. Para isso eu precisaria ter ΔV e precisaria ter o tempo, né? Você saberia calcular o ΔV e precisaria do tempo também. Esse negócio está bem errado aqui, acho que é a memória desse equipamento aqui está ruim. Então, novamente, ó, é a aceleração média vetorial, tá bom? ΔV, olha só, não está nem escrevendo. ΔV sobre ΔT. Ok? Então, ok. Professor, o que a gente quer agora? Vamos determinar o ΔV. É vetor, então eu preciso fazer o diagrama vetorial. Então, vamos lá. O que é ΔV? É V final, né? Então, V final, nossa, talvez. Não, tem que fazer devagar. Aqui não está conseguindo ver. Estou escrevendo. Processador. Não é de primeira, né? Memória, sei lá, deve ser placa de vídeo, né? Processador de vídeo deve ser fraquinho. ΔV igual a V final menos V inicial. Professor, então eu tenho que desenhar, tem que desenhar porque é vetor, né? Ou você trabalha com componentes ou faz o desenho. Então vamos lá. Quem é o V final? Está lá em cima, tá vendo? Menos V inicial. Quem é o menos V inicial? Mesma coisa que a gente fez antes, ó. Você pega aqui e desenha aqui do lado, só para você visualizar melhor quem é o menos V inicial, entendeu? Desenho do lado. Eita. Quem é o menos V inicial? Tá bom? Feito isso, você vai fazer essa operação aqui, ó, novamente. Professor, você vai repetir de novo, mas eu já entendi, sim. Mesmo assim, eu vou repetir. Mais, menos V inicial. Então, vou somar o vetor V final mais o vetor menos V inicial. Aí eu vou achar quem? ΔV. Então, vamos lá. Quem é o V final? Está lá em cima, né? V final. Então, vou desenhar aqui, ó. É um vetor de módulo 4, né? Agora a gente tem uns quadrinhos para ajudar a gente a desenhar, né? Fica melhor, porque quando está inclinado fica mais difícil, a gente sem régua, né? Você com a régua em casa, você consegue desenhar, né, em qualquer direção com o tamanho correto. Eu aqui já não tenho a régua, pelo menos não sei usar ainda a régua em qualquer direção, então fico meio limitado aqui nesse. Deve ter régua, isso aqui eu não sei usar ainda, né? Então tá aí. Volta aqui um pouquinho, só para você visualizar lá. V final, copiei aqui embaixo o mesmo vetor. Então é V final mais o vetor menos V, tá ali, ó. Afim, faltou o menos aqui, ó. Tá vendo? Menos. Menos V inicial. Ô, teimoso, fica aí. Beleza. Tá bom? Então vou somar o V final, né? Mais o menos V. Então vou somar aqui. Lembra que é só ligar um após o outro, né? Essa é a regra do polígono, a regra da poligonal. Pode ser também a regra do paralelogramo, né? Tanto faz. Eu acho a polígono mais simples, né? Dá menos trabalho de fazer o desenho. O paralelogramo, você tem que fazer aquelas paralelas lá, ainda mais trabalho. Desenho errado o tamanho, né? São quatro casas aqui. Então tá aí, é só botar agora na posição correta. Ah, ficou bem melhor, né? Beleza. Aí quando o desenho é mais bem feito, aí o resultado bate com o que a gente quer, né? Então, vamos lá. Fez o desenho bem feitinho, agora você vai fazer o quê? ΔV. Mas ΔV, né, é o resultado de VF mais menos V0? Sim, então ΔV está fácil ali para você. Vou colocar em vermelho, olha aqui. Olha que legal. Esse é o ΔV.
É o ΔV? É, olha, não está escrito ali em cima? V final menos V inicial? Então, esse aqui é o ΔV. Aí você escreve o nome dele aqui, ó, ΔV. Ah, é isso mesmo que eu quero. Rapaz, tem que escrever devagar aqui, não tem jeito, porque senão ele nem fica na tela. ΔV. Tudo bem? Se você quiser colocar os nomes dos vetores aqui, ó, esse é o V final, né? Vamos, meu filho, escreve, pelo amor de Deus. E esse aqui é o menos V inicial. Nossa, tem que ver o que está acontecendo aqui. A memória está horrível. Não sei, né? Pode ser vírus, alguma coisa, pode ser algum defeito mesmo, né? Então tá bom. Tranquilo? Tá feito o ΔV. Aí você falou, mas e agora, como é que eu determino a aceleração? Para você determinar a aceleração, você teria que ter um intervalo de tempo, né? Então você ia pegar esse ΔV, vamos supor que o tempo fosse 2 segundos. Então você ia pegar esse vetor e dividir por 2. Você ia ter um vetor, né, com a metade desse tamanho e com a unidade de metros por segundo. Aliás, metros por segundo ao quadrado, já que é a aceleração, né? A aceleração média é ΔV sobre ΔT, né? A unidade de... Eita, de novo, filho. A unidade de ΔV é metros por segundo, no SI, é claro, né? Pode ser quilômetro por hora, pode ser lá, sei lá, polegadas por segundo, né? Vai depender muito do que você está trabalhando. Mas geralmente a gente usa o sistema internacional, então fica o quê? Metros por segundo é o ΔV, dividido pelo tempo, metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração, tá? Bom, aí por que você precisaria? Você precisaria ter o ΔV, está ali, você já obteve, é esse vetor aí, dividiria pelo tempo, né? Se fosse 2 segundos, é só dividir por 2. Se fosse 4 segundos, é só dividir por 4. Aí você desenharia aqui embaixo um outro vetor para representar. Vamos supor que o ΔT fosse 4, né? Aí você faria um vetorzinho pequenininho aqui, chamaria de aceleração média. Ok? Tá, agora vamos voltar à figura. Olha só, qual a direção que nós temos aqui? Deve ser o quê? Como os módulos são iguais, né? De VF e V0, e VF é horizontal, VF e V0 é vertical, então ΔV está a 45 graus ali, né? Então vamos desenhar na figura aqui, ó, nessa figura. Vamos pegar o ponto médio, em vermelho aqui, ponto médio que dá para determinar aqui, mais ou menos, né? Que é o ponto médio? Distância, tá? Essa média aqui é a distância do ponto V0, média a distância sobre a circunferência, tá? Distância percorrida aqui, ó, sobre a circunferência. Pega a metade dessa distância, tá? Aí você vem aqui na circunferência média, a metade da distância e marca ali, tá? Vamos supor que deu aqui, né? Então, esse ponto aqui, que eu marquei, está equidistante das posições iniciais e final, tá? Inicial e final. Então, agora você vai desenhar aquele vetor ali, ó, o ΔV. Mas por que ΔV? Porque é o que a gente tem aqui. Se você quiser desenhar a aceleração, você teria que ter o tempo, né? Para dividir ali. Mas vamos lá, vamos desenhar o ΔV. Para onde que aponta ΔV? 45 graus. Vou desenhar aqui, ó, 45 graus. Então, esse é o ΔV, tá bom? Se você dividir esse vetor pelo tempo, o que você vai ter? A aceleração média. Mas eu te pergunto, quando você divide ΔV por ΔT, o resultado muda de direção? Não, né? Só está dividindo, como se fosse uma multiplicação. Você viu em operações com vetores que quando você multiplica, né, um vetor por um número, ele não muda de direção, né? Pode mudar de sentido e de valor, mas direção não. Como o tempo aqui está imaginando, né, que ΔT é positivo, né? A gente não está voltando no tempo, então ΔT sempre será positivo. Então você está dividindo ΔV por um número positivo, ou multiplicando por um número positivo. Então o sentido do ΔV, da aceleração, aliás, né, que você vai obter, né, aqui, ó, aceleração ΔV sobre ΔT. Na hora que você dividir ΔV sobre ΔT, a aceleração não vai ter direção diferente de ΔV. Não vai ter sentido diferente. Só o valor, só o módulo que será diferente, né? Ou grandeza com outro valor, tá? Então a aceleração, vou desenhar aqui até de outra cor, a gente sabe também que vai ter essa mesma direção. Vou desenhar com outra cor aqui, tá? Pode ser menor ou maior que esse vetor, isso vai depender do tempo que foi gasto ali, né? Então esse azulzinho aí seria a aceleração, no caso média, né? Aceleração média, neste intervalo de tempo ΔT que a gente não sabe qual é. Então essa é a aceleração média. Veja que esse desenhozinho aqui já ficou melhor. Ele está indicando o quê? Mesmo que não esteja exatamente no centro, mas é um desenho, né? A gente erra na hora de desenhar, né? Para ter o resultado
perfeito, tem que fazer as contas igual o livro fez, né? Mas está indicando para você o quê? Que a aceleração média está apontando para o centro, né? Quando eu represento ela no meio, é claro, né? No meio ali do deslocamento, não, né? Da distância percorrida, do caminho, em pontos equidistantes, né? Então ela aponta ou próximo do centro ou aproximadamente para o centro. Ainda está torto um pouquinho ali, né? Mas o resultado já ficou melhor, tá? Então essa ideia, né, de que realmente a aceleração, ali eu estou tratando de média, não instantânea. Como é que você faria para determinar a instantânea? Você vai fazer o limite, né, desse aqui, ó. Limite da aceleração média quando ΔT tende a zero. O que é fazer esse limite na figura? O que mudaria na figura à medida que eu for diminuindo o intervalo de tempo? Por exemplo, aqui gastou um tempo ΔT. Por exemplo, aqui, ó, se a velocidade é a mesma, aqui gastou um tempo menor, tá vendo? Porque ele deu 1/8 de volta. Então aqui é um tempo menor. Então, se eu for diminuindo o ΔT, o que eu estou fazendo? É como se eu estivesse fazendo essa mesma conta, mas usando duas posições mais próximas. Por exemplo, essa e essa. Vou colocar, deixar o mesmo ponto médio, tá? Esta e tá. E essa. Se eu fizer esse mesmo desenho, essas mesmas contas, vou obter ali os vetores com a mesma direção, apontando para o centro, entendeu? Só vai mudar o valor, mas a direção é a mesma. Então, se eu for encurtando isso, fazendo o limite quando a aceleração média tende a zero, quando ΔT tende a zero, eu vou obter a mesma direção, vou obter um vetor que aponta para o centro, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que essa aceleração de fato aponta para o centro, né? A demonstração do livro, né? Isso aqui é só uma ideia de que realmente não é uma prova, tá? Que eu estou te dando uma ideia de que realmente aponta para o centro. No livro tem a prova matemática, depois a gente vai dar uma olhada nela com calma, tá? Agora aqui a gente vai obter, o próximo passo é obter, já te dei a ideia que a aceleração aponta para o centro, né? Usando a aceleração média. E agora a gente vai obter o valor dela, também usando geometria. Então, essa mesma figura aqui, deixa eu ver essa primeira aqui, ficou melhor, né? Essa primeira aqui, ó. Tá? Aqui. Tá 100%, não, porque os vetores estão com tamanhos diferentes. Acho que foi isso que errei aqui, né? Esse vetor aqui, tá vendo? Esse vetor aqui, ele tá maior que esse, né? Então, se eu tivesse desenhado com os tamanhos iguais, esse ΔV aqui tinha ficado melhor, né? Mas é desenho, né? Desenho dessas limitações. Não sei o que a gente fizeram, não. Com equipamento próprio, né? De desenho, a gente faz as medidas direitinho, mas esse aqui não é o caso, né? Vamos usar aquela figura lá. Vou ter que fazer de novo aqui, rapidamente, só que eu vou fazer um mais rápido aqui, você já viu mais ou menos como funciona, né? Então aqui, ó, V inicial, vou fazer um vetor maior aqui, não ficou na vertical, muita paciência. V inicial, V final. Vou fazer diferença entre os dois, né? Vai dar aquela figura lá, tá vendo? Só que eu vou tentar desenhar melhor com os vetores do mesmo tamanho. Então, na hora que eu fizer aquela figura ali, ó, V final. V final. Para que eu estou fazendo V final menos V inicial, professor? Para determinar a ΔV, né? Menos V inicial, aquele vetor ali para baixo. Deixa eu tentar desenhar aqui. Tem o mesmo tamanho? Difícil, né? Acho que está um pouquinho maior, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu encaixar aqui, depois a gente... Não seria isso aí, acho que está um pouquinho maior, né? Ah, se a gente fizer uma circunferência aqui, né? Acho que dá para desenhar, a gente pode encaixar uma circunferência ali e fazer o desenho mais bonitinho, né? Vou diminuir isso aqui um pouquinho, que parece que está maior, né? Vou ver aqui, um pêndulo aqui. Um pouquinho para baixo. Deve ter como medir, né, essas coisas aqui, só que eu não sei. Pronto, acho que é isso. Tá? Então, estou repetindo a figura, só tentando desenhar melhor essa primeira aqui, tá? Tá ali, tá? Só que eu tenho que desenhar os vetores com o mesmo tamanho, né? Porque eles não mudam, lembra? O módulo é constante. Então, você tem que desenhar do mesmo tamanho. Agora eu vou desenhar o ΔV. Então, eu estou repetindo a figura, só que eu desenho um pouquinho maior e corrigindo a direção. Então, esse é o ΔV. Ok? ΔV. Beleza, então vou precisar dessa figura. Mais o quê? Mais outra. Para quê, professor? Para determinar o módulo da aceleração. É isso que a gente está querendo determinar agora. Vou até escrever aqui, né? Deu um espaço aqui, vamos escrever. Deixa eu até tirar aquilo ali, porque está mais atrapalhando. Opa, está mais atrapalhando que ajudando. Tá feito.
Eu vou escrever um texto, o próprio texto vai separar as coisas aqui, paciência. Vamos ver aqui. Então, vamos aqui fazer o quê? Determinar o módulo. Vou chamar da aceleração centrípeta. Vou chamar de centrípeta porque, quem não sabe, porque está apontando para o centro. Então, toda vez que falar em aceleração centrípeta, é aquela, né, que aponta para o centro da circunferência, se tratar de um movimento circular. Bom? Então, você está acreditando que aponta para o centro, né? Eu te dei uma indicaçãozinha que realmente ela aponta para o centro, eu não provei, né? Só te dei assim, uma ideia de que realmente parece que aponta para o centro, mas a prova mesmo é uma prova, né? Tipo um cálculo, né? Tem que fazer conta. Então, nós estamos aqui. Então, nós temos esse triângulo, vamos dar nomes aqui aos lados do triângulo. Vamos dar nome aqui, né? Esse aqui é o ΔV. Aqui é VF. VF, nossa, ficou estranho. É vermelho. VF. VF. E aqui o nosso V menos, né? Menos. Quem está fazendo menos V0. Tá aí, esse é o nosso triângulo, meu amigo. Tá. Nosso triângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui, só para a gente se localizar, que eu vou fazer outra figura, eu vou precisar me localizar. Só para a gente se localizar, esse ângulo aqui é alfa. Você percebe que esse triângulo é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles, né? Tem dois lados de mesmo tamanho, né? Esse é um triângulo isósceles, porque VF vezes 0 tem o mesmo valor. Então, um triângulo isósceles. Então, o alfa é o ângulo entre os dois lados de mesmo tamanho, tá bom? Esse que é o alfa ali, só para a gente se localizar, que eu vou tentar usar aqui semelhança de triângulos. Mas como assim, professor? Eu só estou vendo um triângulo aqui. De fato, só tem um triângulo, né, cara? O triângulo formado pelas velocidades e pelo ΔV. Cadê o outro triângulo, gente? Aqui, ó. Se eu ligar, aí vai ter que fazer mágica, né? Se eu ligar o centro aqui, ó. Vamos ver se dá para fazer isso, ó. O centro, ó, até as origens dos vetores, né? Essa distância aí é de quanto? Aqui está torto, né? Está bem torto. Deixa eu desenhar melhor aqui. Essa velocidade aqui já tinha que estar um pouquinho aqui. A gente chegando agora já, ainda? Deixa eu desenhar aqui. Sabe que seria o raio, tá? Que seria o raio. Espera aí, deixa eu desenhar de novo. Paciência. Você está aí ainda, não está? Espero que sim. Aqui nós temos o raio aqui, ó. Eu só ainda não estou vendo um triângulo, estou vendo uma pizza aí. Um pedaço de pizza. Um setor, né? Vamos ver se tem alguém chegando aí. Chegando, Marcos Felipe. Marcos Felipe chegando agora. Então nós temos aqui, lembre-se que esses dois vetores são os vetores de velocidade. Professor, estou vendo um pedaço de pizza, não estou vendo o triângulo. Tá bom, agora você vai lembrar do deslocamento vetorial. A partícula saiu deste ponto. Deixa eu desenhar de outra cor para destacar de onde ela saiu. Então, ela estava neste ponto aqui embaixo. Vou usar uma bolinha aqui. Foi, né, depois de um tempo ΔT, foi para este ponto. Então, como se fossem duas fotografias, né? Uma no instante, tirou uma foto no instante T inicial, tirou outra foto no instante T final. Aí eu dei esse nome T inicial e T final, tá bom? Bom, se o instante é T inicial e T final, existe um intervalo de tempo ali que a gente chama de ΔT. Esse ΔT é a diferença ali, né? T final menos T inicial. Então, você olha lá, quanto que o cronômetro marcava quando a partícula passava pela posição 1, né? Essa posição aqui. T0. Quanto que o cronômetro marcava quando ela passou pela posição 2? TF. Faz a diferença, você tem quanto tempo ela gastou. Então, nós temos esse tempo aí, né? Vamos chamar de ΔT. Então, nós temos o intervalo de tempo. Então, no intervalo de tempo ΔT, a partícula gerou do ângulo igual a esse ângulo alfa aqui embaixo. Ó. Você não vai acreditar em mim. Você não vai, você vai dizer, não é igual. Esse ângulo aqui é igual a alfa. Né? Por que a velocidade final tem direção diferente da velocidade inicial? Porque a partícula está girando, né? Então a direção da velocidade muda. Né?
Se o raio, o raio ali, você percebe que o raio é perpendicular à velocidade, né? A linhazinha que liga o centro à partícula vai acompanhando a velocidade e é sempre perpendicular à velocidade. Esse ângulo é mantido, tá vendo aqui, ó? Esse ângulo entre a velocidade e o raio é sempre 90 graus, certo? É mantido ali, porque a velocidade é sempre tangente à circunferência, portanto, sempre perpendicular à linha que liga o centro à partícula, sempre vai ser perpendicular. Sabendo disso, se a linha que liga o centro à partícula girou de alfa, a velocidade também girou de alfa. Portanto, o ângulo entre as duas velocidades é alfa. Está aqui ó, na figura, chama de alfa ali. Então, corresponde a esse alfa que está ali em cima. Se você tiver dificuldade de visualizar isso, você vai fazer vários desenhos, né? E verificar que é igual. No desenho anterior que a gente fez, fica até mais fácil de visualizar isso. Ó. Não é uma prova, né? Mas é uma indicação aqui. Ó. Esse desenho aqui, ó, tá vendo? Esse desenho, o raio, a posição no desenho aqui, né? O centro aqui é o raio. Então, à medida que a partícula vai caminhando, essa linha que eu chamei de raio vai acompanhando a partícula. Quando ela estiver cá no alto, ó, o raio está no vertical aqui agora, né? Está no vertical, deixa eu desenhar de novo. O centro também todo, o raio está no vertical. Eita, meu Deus do céu, vou desenhar aqui na mão mesmo, isso qual que é. É a memória, sei lá. Então está ali o raio na vertical, o raio horizontal e o raio agora na vertical. Qual o ângulo entre o raio horizontal e vertical? Né? Posição inicial e final, 90 graus. Qual o ângulo entre as velocidades final e inicial? 90 graus também. Se você fizer para 180, a mesma coisa, né? Quando o ângulo for 180, entre as velocidades é 180, entendeu? É isso aí. Então tá ali, ó. O ângulo entre as duas posições, né? Tá ali entre os dois raiozinhos, R inicial e R final. Você pode pensar esse R como vetor posição, né? Você pode pensar também, em vez de desenhar uma linha, você pode desenhar um vetor, entendeu? Você pode desenhar um vetorzinho assim, né? Um vetor posição, tá? Então, esse vetor posição aí girou de alfa, então a velocidade também girou de alfa. Então, tá ali, ó, esse alfa aqui é o mesmo, você pode testar depois, se você quiser. Você vai ver que é verdade. Se você não acreditou em mim ainda, testa e faz vários desenhos no caderno, né? Vai fazendo os desenhos aí, até você chegar à conclusão que esses ângulos são iguais. Beleza pura. Bom, aí, se eu fizer o deslocamento aqui na figura, não sei se tem... Vou desenhar de outra cor que você enxerga. Vou fazer o deslocamento, ó, vetor deslocamento. Vetor deslocamento, lembra? Liga a posição inicial à posição final. Está aqui, ó, vetor deslocamento. Ó, esse é o vetor deslocamento. É o que? O delta R, né? Então, esse é o vetor, esse vermelho, o nome vermelho é do vetor vermelho, tá? Não é do vetor azul. Então, delta R. Delta R é aquele vetor. Então, formou um triângulo, tá vendo? Delta R e R. Triângulo isósceles de lado R. Vou representar esse triângulo aqui embaixo. Vamos representar esse triângulo mais ou menos como está ali, né? Vou fazer o desenho aqui. Então, tem um raio R. Ah, tá de que cor? Azul? Vamos fazer igual. Isso. Vamos desenhar aqui agora separado para a gente visualizar melhor o triângulo, né? R, vetor R, você pode entender como vetor posição, né? Em vez de desenhar um raio, chama de vetor posição. Então está ali o R. Eu desenhei só uma linha mesmo, vou desenhar vetor, não para não poluir demais a figura, né? Então, esse é o vetor. E o vetor deslocamento, lá está em vermelho, não está? Vou desenhar aqui o vetor deslocamento, ó. Pô, pessoal, isso tudo para a gente descobrir o modo de velocidade, a gente descobre uma vez, né? Porque senão você não faz muito ciência, né? Você ficar só acreditando no que os outros falam, você não vai fazer ciência nunca, né? O cara vai falar a Terra é plana, se o cara insistir um pouco, você vai aceitar, né? Então você tem que tentar verificar de onde saem essas coisas, né? Tem que ter um fundamento, né? Não é adivinhação, não é imposição filosófica, sei lá, ideológica, nada disso, né? Então a gente tenta demonstrar pelo menos algumas coisas, né? Às vezes não tudo, mas pelo menos uma coisa, pelo menos dar uma ideia de que é verdade, né? Mesmo que a gente não demonstre, mas no livro tem a demonstração, depois a gente pode dar uma olhada lá nas contas. Aí envolve derivada e tal, mas também não é nada de difícil, não. Dá para entender, mesmo se você não sabe como calcular a derivada, você ainda consegue entender lá a conta que ele faz. Então esse é o delta aqui, gente, delta R, né? Até esqueci o que eu estava fazendo, falar demais. Volta lá na figura do céu, delta R e R. Está mais inclinado ali, né? Tudo bem. Mas você entende que é isso aí. É porque esse aqui saiu muito grande, né? Diminuiu um pouco.
Aí já exagerei, peraí. Aí, agora vamos ver se eu consigo mudar esse vetor. Se eu consigo mudar esse vetor aqui. Deixa eu aumentar a figura que acho que é mais fácil de manipular. Paciência, meu amigo, a vida é assim mesmo. Não, professor, o tempo é dinheiro, não podemos perder tempo. Calma, não seja ansioso, jovem. Então vamos lá. Então nós temos vetor R. Para pensar em vetor, simplesmente lado, né? Ou simplesmente raio R aqui. Pronto, tá aí. Então temos essas coisas aqui. Cara, e agora? Esse ângulo aqui é alfa, lembra? É alfa. Se você não entendeu, você acreditou, acho. Você está só na fé, né? Vamos na fé, então, aqui esse ângulo aqui é alfa. Depois você testa aí no caderno, faz vários desenhos, se você não acreditou. Acreditou não, né? Se você não visualizou, porque acreditar só não é bom, né? Então tá aí, esses dois triângulos. Eles são semelhantes. Como que eu sei que é semelhante, meu amigo? Primeiro, a gente tem que provar, né? Teria que provar. Eu dei uma ideia de que aquele alfa é igual àquele alfa. Eu não fiz muito detalhado. Eu fiz alguns exemplos indicando que aqueles alfas são iguais. Não provei, né? Aí depois você tenta fazer um desenhozinho aí, provando, né? Usando aí alternos internos, aquelas propriedades matemáticas de ângulo, né? Aquelas coisas todas. E tenta provar que são iguais. Então, alfa e alfa são iguais. Os lados lá do triângulo de cima são iguais, tá vendo aqueles lados em azul? Tem o mesmo, iguais no valor, né, gente? Estou falando de lado de triângulo, né? Iguais em valor, né? Não vetor, vetor é diferente, tem direção diferente. No triângulo de baixo também tem dois lados iguais, tá vendo? Então a gente pode escrever, né, aquelas proporções, né? As proporções que chama? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Qual é o módulo de VF? O livro aqui chamou de V, tá vendo? Chamou de V. Então simplesmente o módulo de VF é igual a V. Chamar de V. Então, o módulo de V0 não é um movimento circular uniforme, então o valor é sempre o mesmo. Vou chamar o valor da velocidade, que muda a direção, de V. O módulo é o mesmo. Não muda. Então, V, só para facilitar nossas contas aqui. Então, esse lado do triângulo aqui, tá vendo? Vale quanto? Vale V. Vale V. Por que não está aqui? Acho que a minha mão está encostada. V, acho que é isso mesmo. E V. Então, os dois lados do triângulo são V. Valem V. Beleza. E os dois lados, tá vendo? Ficou bem parecido, né? Os dois lados valem V, que os dois lados valem R. O ângulo entre os lados iguais é alfa, é o mesmo ângulo. Então, portanto, eles são triângulos semelhantes. Eles podem ter tamanhos diferentes, né? Um pode ser maior do que o outro, mas as proporções entre os lados é a mesma, né? Se você dividir um lado pelo outro e fizer o mesmo no outro triângulo, você sabe que são iguais. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma divisão, né? O lado vermelho pelo lado azul, no triângulo de cima. Então, fica assim, ó, ΔV, o lado em vermelho, entenda ΔV como módulo, né, de ΔV, dividido pelo lado em azul, vai dar V. Vai dar V não, é V, né? É V. Bom, então, ΔV sobre V. Como os triângulos são semelhantes, eu posso escrever o quê? Igual aqui, ó, igual. Ei, caramba, não gostar. No outro triângulo, a mesma coisa, eu dividi o lado vermelho, né, que é o oposto, o lado vermelho é o lado oposto ao ângulo alfa, tá? Então eu estou dividindo o lado oposto pelo lado adjacente a alfa. Então, mesma coisa no triângulo de baixo, eu dividi o lado oposto a alfa pelo lado adjacente. Como é o mesmo, né, R e R, então faz. Então tá aí, chegamos a essa coisa aqui. E agora? Serve para que isso, meu Deus? Serve para nada, né? A gente queria calcular o quê? Vamos lembrar, né, que nesse caminho a gente até esqueceu a aceleração, né, o valor da aceleração. Mas nem apareceu a aceleração aqui, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, aqui a nossa partícula gastou um tempo ΔT para girar de um ângulo alfa, né? Nós sabemos disso, nós sabemos que a definição de aceleração média é ΔV sobre ΔT. Então, vamos tentar fazer aparecer ali isso, né? Que é isso que a gente tinha que ter em mente desde o início, né? Quero aparecer isso. De fato, já apareceu alguma coisa, né? Que aqui, ó, tá vendo? Esse triângulo apareceu, ΔV. Então, se tem um ΔV, lembra lá no início? Se eu tenho um ΔV, eu divido pelo tempo, tem aceleração. Pronto, então é só dividir pelo tempo. Vou pegar esse aqui. Então, a gente pode tirar até esse V aqui e jogar para o outro lado. Vai ficar o seguinte, ó, ΔV. Vamos fazer isso primeiro, né? Vamos deixar o ΔV sozinho. ΔR vezes o que aqui, gente? Vezes V, né?
Tá vendo? Esse V eu passei para o outro lado lá multiplicando, dividido por R. Não, o R não sai dali, fica ali. Então tem um ΔV. O que eu tenho que fazer para aparecer aceleração? No caso é média por enquanto, né? Porque é ΔV, né? Então eu vou dividir os dois lados pelo tempo, né? A partícula gastou um tempo ΔT para girar daquele ângulo alfa. Então divide o lado esquerdo por ΔT e o lado direito por ΔT também. Então ΔV e ΔT já apareceu aqui, gente. Ó, aceleração média. Isso é igual ao quê? Né? Que é um módulo, tá? Módulo de aceleração média. ΔV sobre ΔT. Então vai ser o quê? ΔR. O que é V sobre ΔT? Não é nada em física, né? Em física não tem nada que é. Tem ΔV sobre ΔT, que seria aceleração, né? Mas V sobre ΔT não tem nada, né? V sobre R. V sobre R. O que é V sobre R? É a velocidade angular, né? Aqui a gente nem falou sobre isso ainda, então não faz sentido jogar a velocidade angular aqui. O que é ΔR sobre ΔT? ΔR sobre ΔT, que deslocamento sobre tempo tem a ver com velocidade. Então vou deixar aqui, ó, esse ΔR aqui, eu vou juntar com ΔT, tá vendo? ΔT, que eu acho que vai aparecer aqui velocidade. ΔR sobre ΔT vai ficar vezes, né? Você pode botar tudo assim, né? Na fração aqui, V sobre R. Você entendeu o que eu fiz aqui? Eu só arrumei, ó, o ΔT, né? Eu joguei para o lado de cá. Bom, para ficar debaixo do ΔR. Pode fazer? Pode, né? O produto aí, a ordem dos fatores não altera o produto. Então você pode fazer isso aí. Tá bom? Não tem problema nenhum. O que é ΔR sobre ΔT, velho? ΔR seria o módulo. Como ali é um tempo ΔT, né? Que ele leva para deslocar, né? Então isso ali seria o módulo da velocidade média, né? Então seria assim, ó, a aceleração média seria. Seria velocidade média, ou se não, você pode até deixar isso aí também, né? ΔR sobre ΔT, velocidade média vezes V, que é a velocidade, o valor da velocidade instantânea, né? Sobre R. Só que a gente não quer o quê? A gente não quer a aceleração média, né? A gente quer a aceleração instantânea. O que eu faço? Eu vou pegar, então, a aceleração instantânea é o quê? É esse mesmo cálculo que a gente faz, a gente vai fazer os mesmos desenhos, a mesma coisa, só que para um intervalo de tempo muito pequeno, entendeu? A gente vai reduzindo o tempo, aquele ΔT vai reduzindo. Imagina o tempo eu fazendo esse mesmo desenho para um intervalo de tempo menor. Como é que seria o desenho? Seria esses mesmos triângulos, só que com alfa ali dentro, o alfa menor. Quanto menor o ΔT, menor aquele alfa ali, entendeu? Então você vai reduzindo, reduzindo, até que chega um momento que a aceleração média deixa de ser média e passa a ser instantânea. Então você vai fazer, o que a gente chama lá no cálculo, você vai aprender, né? Limite quando ΔT tende a zero, da aceleração média, entendeu? Então você vai pegar, você vai pegar aqui, ó, a aceleração média, que é isso aqui nesse exemplo, né? É isso aqui, tá? Nesse exemplo é isso. Né? No movimento circular deu aquilo ali, aceleração média, aquilo ali, você vai fazer essa conta agora para o limite quando ΔT tende para, faltou aqui a setinha, ΔT tende para zero. Tá, então vamos aplicar lá em cima. Então a aceleração vai ser o limite daquilo lá, né? Limite quando ΔT tende para zero, ou seja, ΔT não, quando a aceleração média, né? Quando ΔT tende para zero, dá a aceleração média. Então vamos fazer o limite da aceleração média quando ΔT tende para zero. Então aquilo lá, você substitui, tá vendo? Você vai aprender em cálculo lá, que quando você tem uma constante multiplicando uma função, você pode tirar dali, tá? Pode tirar de dentro dessa conta, dessa máquina aí. Você tem esse limite como um operador, né? Limite quando ΔT tende a zero. Poxa, esse computador podia me ajudar, né? Hoje ele também tem teimoso, não escreve não. Então tá. Então o que você vai fazer? Tira aquela constante, você vai aprender lá, a constante sai. Então, tipo, sai da conta ali, né? Sai em evidência. Fica esse limite quando ΔT tende para zero da velocidade média. Mas isso aqui, ó, nada mais, nada menos que, o que é? O limite, quando ΔT tende para zero, da velocidade média. Você vai fazendo ΔT reduzir, essa velocidade média deixa de ser uma média e passa a ser instantânea. Então aqui, ó, a aceleração vai ser igual a V sobre R vezes a velocidade instantânea, simplesmente V, né? Então,
V, o módulo da velocidade instantânea. Então, aqui vai dar o quê? V ao quadrado sobre R. Então, essa expressão que está aqui, sempre você pode usar, tá? Para calcular o valor o módulo, no caso, né? Da aceleração instantânea em um movimento circular uniforme. Aí, nesse momento, você pode até perguntar assim, mas professor, só vale para o movimento circular uniforme se eu tiver um movimento circular, mas, por exemplo, uniformemente variado. Eu não consigo calcular a aceleração usando essa expressão? Você consegue calcular? Sim, consegue calcular a aceleração na direção radial. Veja a figura aqui do lado, tá vendo? A gente está falando da aceleração radial. Nós falamos no início que no movimento circular uniforme, né? Já demos até uma ideia de que realmente aponta para o centro, né? Através de geometria. Não provamos, mas temos uma ideia. Pelo menos eu acho que eu consegui dar a ideia, né? Não sei se vocês visualizaram. Mas a aceleração que aponta para o centro aqui é no movimento circular uniforme. No movimento circular com velocidade variando em módulo, né, uma aceleração angular, a aceleração não vai apontar para o centro, né? Ela vai apontar, vai ter, por exemplo, algo assim, vamos representar aqui do lado, né? Alguma coisa assim, tá vendo? Então, ela não vai apontar para o centro, vou tentar desenhar melhor aqui. Vamos supor que ela aponte para lá. Mas, de qualquer forma, o que você vai ter? Se você colocar aqui do lado, né, desenhar a aceleração, vamos supor que nesse momento a aceleração fosse essa, no movimento circular uniformemente variado. Aí você vai ter uma componente radial naquele momento, tá vendo? Você pode chamar de a componente centrípeta e você vai ter uma componente tangencial. Aceleração tangencial. Isso no movimento circular variado, né, não uniforme. Aí o que você vai poder calcular? Esse A igual a V ao quadrado sobre R, toda vez que você calcular, você vai estar calculando essa componente radial. Entendeu? Então, mesmo no movimento variado, essa expressão é válida, só que você está calculando a aceleração radial, a aceleração centrípeta. A questão é que no movimento circular uniforme, essa aceleração, ela total, aqui no caso, seria esse A aqui, tá vendo? Ela aponta para o centro, né? Ela é a própria centrípeta. No movimento circular uniforme, não existe essa aceleração tangencial que está aqui, tá vendo? Tá? Não é possível, não sei o que, não sei o que. Olha, coisa errada. Então tá bom. Entendido? Então você pode calcular mesmo um movimento que não seja uniforme, pode, você pode calcular, só que você vai estar calculando o que? Aceleração centrípeta, se você quiser colocar aqui, ó, não é o módulo, tá? O módulo da aceleração centrípeta. E o nome centrípeta é de centro, né? Porque ela aponta para o centro, conforme está mostrando a figura aqui no livro. Bom, tem uma demonstração no livro, aqui, ele fala, né, ele fala aqui, ele calcula, ele mostra aqui usando essas três figuras aqui, tá vendo? Se quiser fazer esse exercício de entender, né, ele usa aqui, ó, faz essa figura, representa V, representa R, ele representa aqui as coordenadas do ponto, tá vendo? A coordenada X, a coordenada Y, representa aqui o ângulo θ lá na vertical e o θ aqui, que é o mesmo, né? Ele mostra aqui a velocidade separada, a velocidade θ, mostra ali as componentes, tá vendo? Componente, já você aprendeu, né? Componente de vetores, Vx e Vy. Aí na outra figura aqui ele já mostra a aceleração, tá vendo? Aceleração apontando para o centro, centro aqui. E a componente AY, a componente AX, tá vendo? Aqui, né, se você for decompor essa aceleração em duas componentes, x e y, você tem a x e a y, tá? Não é aquela que eu falei lá em cima, né? Lá é tangencial e radial, né? São outras direções, né, de decomposição, não é essa que ele falou aí. Mas ele faz isso tudo para quê? Para na hora que ele for determinar a aceleração. Como é que ele faz para determinar a aceleração? Ele escreve aqui, ó, ele escreve a velocidade, tá vendo? Em função das componentes, ó. Lembra que você aprendeu lá os vetores I e J, né? Então ele escreveu lá a velocidade da partícula, é um Vxi, mas um Vyj, né? Não escreveu nada de errado, né? É exatamente o que a gente aprendeu lá em termos de versores ou vetores unitários, né? Só dividiu, né? A velocidade V em suas componentes. Aí ele foi lá na figura, olha lá na figura, ó. Olha para essa figura aqui, e escreve quem é Vx, quem é Vy. Aí você faz um triângulo retângulo aqui, né? Fecha o triângulo retângulo. E escreve quem é Vx em função de seno e cosseno, entendeu? Você escreve Vx, Vy em função de V. Então é isso que ele faz aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui, como está escuro para enxergar nada.
Deixa eu apagar aqui. Então é isso que ele faz. Então aqui você vai, por exemplo, Vx, né, o cateto oposto a θ, entendeu? Você pode escrever aqui, ó, cateto oposto a θ, então fica aqui, vou escrever aqui do lado, ver se você entende se é isso mesmo. Não, só para revisar quem tem dificuldade com esse triângulo aí. Triângulo retângulo, né? Então Vx é cateto oposto a θ. Então fica Vx, nesse caso aqui, é V seno de θ. Porque o Vx é o cateto que está cá em cima, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o Vx, ele está bem torto ali, né? Desenho horizontal, né? Esse aqui é o Vx, nossa, que garrancheiro. E quem seria o Vy? Aqui do lado, ó, tá vendo? É o cateto adjacente a θ, então você usa cosseno. Então, Vy é igual a V cosseno de θ. Ah, professor, eu não memorizei isso. É só você ler ó, que o Vy está do lado, que é o cateto adjacente a θ. Cateto adjacente, entre seno e cosseno, vai lembrar do cosseno, né? Então, para achar Vy, você vai pegar a hipotenusa V e multiplicar pelo cosseno, entendeu? O Vx está do lado, que é o cateto oposto a θ. O cateto oposto se refere ao seno, né? Você está tratando só de seno e cosseno aqui. Então, aí você faz Vx vezes seno de θ. Se você não consegue visualizar, você escreve, né? Seno de θ, cateto oposto, hipotenusa. Substitui os valores, né? E faz essa conta, você vai chegar a isso aqui. Aí o que ele fez? Ele substituiu lá, né? Lá naquela equação, aqui, tá vendo? Ele substituiu. Só que aí apareceu um menos aqui, tá vendo? Ó, é V seno de θ e V cosseno de θ. Apareceu um menos. Por quê? A gente é questão vetorial, né? Você vai lá na figura. Ó, se você olhar bem aqui, ó, esse ângulo θ é um ângulo menor que 9, é um ângulo pequeno, né? E seno de θ é o quê? Seno de θ é um número positivo. Só que Vx, olha aqui na figura, ó, Vx aponta para o sentido negativo. O que você tem que fazer? Você tem que fazer essa correção, né? Que ali Vx seria módulo. Quando você escrever aqui na equação, é vetor, tá vendo? Isso aqui é um vetor. Ó. Então você tem que multiplicar por um coeficiente negativo para dizer que o vetor, olha aqui, olha a sutileza, tá vendo? O vetor aponta aqui, ó, Vx, ele aponta no sentido negativo. Então você tem que dizer lá na equação do vetor que isso aqui é um vetor que aponta no sentido negativo. Então tá aí, por isso que aparece aquele menos ali, tá vendo? Esse menos é disso, né? Porque ali é um vetor, tá? O outro não apareceu menos, mas você pode olhar na figura lá. Não apareceu menos por quê, professor? Porque eu vi, agora já borrei tanto, né, que não dá nem para ver. Deixa eu tentar apagar aqui. Borrei a figura toda. Deixa eu tirar essa aqui, tá vendo? O Vy aí, o Vy está apontando para cima, né? O sentido positivo de y. Então vai aparecer lá na equação esse mais aqui mesmo, tá? Esse mais aqui mesmo, tá aqui, tá? Então é isso, gente. Então você já tem esta equação, tá? Ó, menos V seno de θ e mais V cosseno de θj. O que ele fez agora, né? Vamos ver o que ele passou para cá. Ele vai precisar de outra figura. Veja que você tem V, o V manteve aqui na equação, tá vendo? O V está aqui. Mas o seno de θ sumiu. O que ele fez então? Ele usou essas três figuras, ele usa para chegar naquela, ó. Ele usou aqui, ó. Cadê, meu Deus do céu? Cadê o chato aqui? Por que você vai olhar aquela figura? Está ali, ó, porque apareceu. Né? Como já está pronto, você olha ali, ó, YP, XP. Então você vai lá na figura que tem isso, tá vendo? Oh, meu Deus, vem cá a figura, meu Deus do céu, tá lá. Aí o que ele faz aqui? Ó? Ele vai substituir aquele seno lá de θ, tá vendo? É tentativa, né? Ele vai fazendo por tentativa, vai até achar um caminho, né? Que dá a solução que ele quer, né? O que faria? Qual a motivação que ele teria para tirar, né? Para tirar aquilo ali, para tirar o seno ali, né? Porque ele quer determinar a aceleração. A aceleração não é escrita em função de θ, né? É escrita em função de ΔV, de ΔX, né? Então é isso que ele está tentando fazer, né? Tirar aquele θ ali, porque a aceleração não é escrita. Só que aparece x depois, não sei nem se vai ser útil, mas acaba sendo, né? Então ele olha aqui novamente, ó, tá vendo? Ele olha se novamente vai aplicar, ó, vai aplicar ali, ó, seno de... Você pode escrever aqui, ó. Eita, cadê o meu pincel que sumiu? Ó? Deixa eu ver se eu acho ele. Ah, eita, tá mais... Velho, não sabe mexer nessas coisas, né? Velho, besteira. Cadê meu pincel? Tem que abrir aqui a varinha. Não, isso não. Bom, não vou conseguir o pincel. Mas o que você tem? Você tem o seguinte.
você quer determinar aqui, deixa eu voltar, posso escrever do lado aqui, né? Vou escrever do lado aqui, fica até melhor. Então aqui nós terminamos, tá, de fazer o cálculo, vou fazer aqui a figura. Estou olhando essa figura aqui, tá vendo? Você quer calcular ali, substituir aquele seno. Então você vai lá na figura, ó, seno de θ é igual, é lá, cateto oposto, yp sobre hipotenusa, que é R, tá vendo? Aí você vai lá e escreve, quem é o quê? O cosseno de θ, para substituir lá. Você vai e escreve, cosseno de θ é igual, cateto adjacente sobre hipotenusa, R. Aí no lugar de seno de θ e cosseno de θ, você vai substituir isso aí. Aí vamos lá, agora você vai entender, né, o que apareceu lá, né? O texto está tudo explicado, tá? No texto, você lê o texto, ele explica tudo isso. Só estamos repetindo o que está no livro. Não estou falando nada de que não está no livro, tá? Então lá, tá vendo? No lugar de seno de θ, tá aqui, ó. Ele colocou yp sobre r, tá lá, tá vendo? No lugar de seno de θ, tá aqui, ó. Yp sobre r. No lugar de cosseno de θ, tá aqui, ó. Xp sobre r. Tá aqui, xp sobre r. Pronto, olha assim. Ele obteve uma expressão de v em função de V e R, ó, V e R são constantes, tá vendo aqui, ó? V e R são constantes aqui. O que está variando aqui? O Y, tá vendo? À medida que a partícula gira, as coordenadas da partícula mudam, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer agora o seguinte, do lado de cá de V, ele vai fazer, bom, a aceleração é a derivada, né? Lembra lá, a aceleração aqui do lado, ó, aceleração... Ué, gente, tá chovendo, A aceleração é ΔV sobre ΔT. Isso é o que? Aceleração média, tá? A instantânea o quê? Vai ser o limite quando C tende a zero, né? O ΔT tende a zero. Quando você faz isso, você obtém o que a gente chama de tal da derivada, né? Mas é aquele limite ali, tá? O limite quando ΔT tende para zero, você vai ter isso aqui, ó. A igual a dv dt. Em vez de escrever limite, né? Você vai escrever aquilo ali, A igual a dv dt. É o limite da aceleração média quando ΔT tende para zero. Então, aquele ΔV, ΔT vira dv dt, entendeu? Quando você faz o limite, você troca, né? Para você saber que foi feito o limite ali. Então, você vira dv dt. E daí? É isso que ele vai fazer agora. Então, ele vai aplicar a derivada aqui, entendeu? No lugar de v, ele vai aplicar a derivada de um lado, dv dt, e vai aplicar a derivada naquela função toda lá, né? ddt, fica assim, ddt daquela função toda que está ali dentro, entendeu? Aí você vai aprender em cálculo, né? Que é a derivada da soma, é a soma das derivadas. Então, se aplicar a derivada em toda essa função aqui, que é vetorial, inclusive, você pode aplicar sem problema nenhum. A derivada disso aqui tudo é a soma das derivadas de cada componente dessa, entendeu? Então, ele escreve aqui, vamos fazer lá. Ele escreve aqui, tá vendo? A aceleração é dv dt. Então, a derivada daquilo tudo é derivada separada de cada soma. Só que aqui, ó, aparece constante, lembra? Aqui, ó, constante, ó, VR é constante, VR é constante. Você vai aprender lá em cálculo também que as constantes podem sair de dentro da derivada e multiplicar fora da derivada. Foi isso que ele fez aqui, tá vendo? Fez a derivada separada de cada um, ó, desse e desse, e as constantes saem. Aqui ele já fez direto, né? Já colocou as constantes do lado de fora. Então, tudo que é constante vem para o lado de fora da derivada. Então, ele chega a essa função aqui, tá vendo? Chega a essa função. O que é dy dt? Lembra? dy dx, aqui, ó. Isso aqui é mais fácil, né? dx dt, ok. Lembra de quê? De velocidade, não lembra? Vamos ver o que ele escreve ali, ó. É a velocidade, um componente, né? Cadê outra página, meu Deus? Eita, esse... Como é que se diz? Ah, apareceu aqui. Pô, já faz direto. Aí estraga a nossa... Vamos voltar lá. Meu Deus, já foi um resultado. É foda de entender isso, né? Deixa eu voltar lá um pouquinho, então. Meu Deus, cadê a página, né? Nossa, trava toda hora. Tem que aprender a usar essas coisas, né? Aí. Tá aqui. Então tá lá. dy dt, dx dt. Isso aí, dy dt, é vy. A velocidade na componente de direção y, tá? dx dt é vx, ok? Então, o que ele faz? Então, em algum momento, foi feito aqui, ó, tá vendo? Aqui no início, ó, quem é vy, quem é vx. Tá aqui, ó. É v sem θ, v coseno θ. Ele faz isso lá, ó. Ele substituiu, entendeu? Ele substituiu, ó, no lugar de
dessa dy dt. Dy dt é vy. Está aqui no início, vy. Aqui, ó, vy. Quem é dx dt? Lembra? Delta x, delta t, velocidade média. dx dt, velocidade instantânea. Está aqui, ó. Aqui, ó. Dx aqui, ó. É esse aqui, ó. Dx. Está aqui já, ó, o valor. Então, ele vai substituir no lugar de dy dt, ele substitui por vy, e dx dt, ele substitui por vx, que são esses valores aqui, tá vendo? Que já estão aqui no início. Ele vai voltar lá, pessoal? Vai. Ele volta lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar de página. Meu Deus do céu, que negócio. Quando eu não quero, ela muda. Deixa eu ver aqui. Como é que faz, gente? Estou muito retardado aqui. Por que quando ela vai, diz quando vai? Bom, mas substituindo ali, que eu não estou conseguindo voltar agora. Deixa eu ver aqui, ó. Até os controles subiram, que coisa, velho. Que merda esse negócio. Para de xingar, professor. Ah, voltaram ali. Beleza, esse aqui. Então tá. Aí substituíram, tá vendo? Vx, Vy, tá ali, ó. Cosseno de θ, seno de θ. Aí tem um que tem sinal negativo, lembra? Aí aparece, ó, apareceu o sinal negativo nos dois, tá vendo? Aqui, ó. Apareceu o sinal negativo nos dois, tá? Então tá, vamos continuar. O que ele faz no próximo passo aqui? Ó, agora, bom, já está escrito ali, né? A é menos v ao quadrado sobre r mais v ao quadrado sobre r. Não é comum ali, não existe uma coisa em comum aqui nos dois? Existe, né? Ó, existe esse menos, existe esse menos aqui, tá vendo? Menos v ao quadrado sobre r e menos v ao quadrado sobre r. Você pode tirar em evidência. Em evidência. Quando você tirar em evidência, vou fazer aqui do lado para você acompanhar. Ó. Quando você tirar em evidência, rapaz, esse arquivo sozinho não vai ter sentido nenhum. Né? Quem for olhar isso vai ver o que diabos está acontecendo aqui. Quando você tirar em evidência, vai ficar o seguinte, ó. O professor, você ficou a aula inteira só para fazer, é assim mesmo, cara. Tem algumas coisas que demoram. Mas é uma vez só que a gente faz, depois a gente já usa o resultado, entendeu? Só para você saber de onde que saiu isso, né? Então vai ficar assim, ó, tirei em evidência menos v ao quadrado sobre r, ficou assim, ó, cosseno de θ vezes i. Isso que a gente fez, a gente já fez geometricamente, tá? Lembra? A gente fez lá na geometria e calculou que a aceleração é v ao quadrado sobre r. Mas aqui tem um tal de um cosseno aqui ainda multiplicando, né? De um seno que a gente não está entendendo o que é isso. Você vai entender agora. Pera aí. Então tá aqui, ó. Então, ele vai calcular agora o módulo, tá vendo? Eu quero calcular o módulo de A. Eu sei que o vetor A é esse que está aí, ó. Menos V ao quadrado sobre R vezes cosseno de θi mais seno de θj. Ok? É isso aí. Então tá. Então, eu quero calcular o módulo disso aí. Vou calcular o módulo de A. Vou calcular o módulo de A. Qual é o módulo de A? O módulo disso tudo, né? Então vai ser o módulo. É o módulo do produto. Tem um produto aqui, tá vendo? O módulo do produto é o produto dos módulos. Então vai ser o módulo de v ao quadrado sobre r, que vai dar v ao quadrado, vezes o módulo dessa coisa ali, ó. Coisa estranha, né, professor? A gente pode até estranhar no início, né? Mas depois... E não coube, né? Não coube. Deixa eu diminuir a letra ali para cá. Para cabelo. Vai ficar assim, ó, módulo disso aqui tudo, ó, cosseno de θi mais seno de π. Velho, o que está acontecendo com esse computador? Seno de θj. Ah, pessoal, não estou aguentando mais olhar para isso. Então, quase acabando, tá? Só um minutinho. Cosseno de θi mais seno de θj. Professor, como é que eu acho o módulo de v ao quadrado sobre r? É o v ao quadrado sobre r, né? O módulo disso é isso mesmo. Então é v ao quadrado sobre r. Agora tem que achar o módulo daquilo lá. Aquilo lá dentro, na segunda parte, ali, é um vetor. Consegue visualizar que é um vetor? É o vetor cosseno de θi mais seno de θj. Então vamos desenhar aqui, ó. Tem uma componente horizontal, né? Se o ângulo for pequeno, é positivo, né? Então deixa eu... Meu Deus do céu, cadê a borracha desse negócio? Deixa eu acender a luz, não estou chegando nada. Tem um botão aqui na caneta. Então tá. O que eu estava? Assim, calculando o módulo. Eu vou calcular o módulo só dessa parcela aqui, tá? Então
Então, como que eu calculo o módulo disso, professor? Vou desenhar aqui, um vetor. Então, vou desenhar esse vetor aqui, ó. É o vetor cosseno vezes i, né? Então, vai ter um vetor aqui, ó. Esse vetor é o cosseno de θi, somado com quem? Com i, ó. Seno de θj, tá bom? Então, ó, seno de θj. Isso vai resultar em um vetor aqui, né? Um vetor aqui, ó. Esse vetor, né? Aí vocês, inclusive, podem exercitar a mente de vocês e entender que esse vetor é exatamente, esse vetor que você está vendo aqui, ele está exatamente na radial ali, né? Na direção radial aqui, ó. Tá vendo? Você pegar aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Não tem um desenho para mostrar isso aqui. Mas a gente teria que mostrar, né? Que esse vetor está exatamente na radial, na direção do raio, tá? Então tá bom, para cada ângulo θ, esse vetor vermelho está na direção do raio. Teria que mostrar isso ainda. Mas beleza, vamos continuar aqui. Vou calcular o módulo desse vetor aqui. Sei lá, chama de W. Chama do que a gente quiser, a gente não sabe o que é ainda, né? Então, como eu calculo o módulo disso aí? Então vamos lá, módulo disso aí, você pode usar, né? Teorema de Pitágoras. Qual o módulo desse lado aqui? Desse lado aqui, ó. Qual o módulo? Aqui é um vetor, cosseno de θ é um vetor. Qual o módulo desse vetor? É o módulo do cosseno de θ vezes o módulo de i, mas i é um vetor unitário, então o módulo de i é 1. Então o módulo desse vetor aqui é o próprio cosseno de θ, é o módulo, tá? Desse vetor. O módulo desse vetor cosseno de θ. E o módulo de seno de θ, opa, o chapeuzinho que eu fiz no lugar errado, né? O chapeuzinho fica no J aqui, tá errado, tá? Então, seno de θ vezes J. Qual o módulo, então, deste vetor aqui? O módulo dele é o módulo de seno de θ vezes o módulo de J. O módulo de J é 1, é um vetor unitário. Então, o módulo desse vetor é seno de θ. Olha que interessante. Bom, eu achei interessante, não sei se vocês acharam. Então, agora vamos usar o teorema de Pitágoras para calcular o módulo de ômega, que é aquele vetor, que é essa figura aqui toda, essa coisa aqui toda. Quero saber o módulo disso. Então, o módulo de ômega, a gente pode calcular usando o teorema de Pitágoras, o tamanho dele, né? Então, ômega ao quadrado é igual ao quê? Esse lado aqui tem tamanho cosseno de θ. Cosseno ao quadrado de θ, mais o outro lado, o módulo é seno de θ. Então, usando o teorema de Pitágoras, tá? Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Que o ômega ao quadrado vale quanto? Se você for lá na trigonometria, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1. Né? Cosseno, sempre isso é verdade. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é sempre igual a 1, né? Isso é uma daquelas identidades lá do triângulo retângulo, né? Você definir lá, quando você definir seno e cosseno, você consegue demonstrar isso facilmente. É só você usar uma circunferência de raio igual a 1, né? Aí você consegue demonstrar isso facilmente, tá? Geometricamente lá. Então, ômega vale 1. O que é o ômega? Né? É o módulo daquele vetor ali, ó. Então, o módulo de A é o módulo de V ao quadrado sobre R vezes o módulo desse vetor, que eu chamei de ômega. Bom? Só que o módulo de ômega, nós acabamos de demonstrar que é igual a 1. Então, o módulo de A vai ser o quê? O módulo de A, novamente, o módulo de A, chegamos à conclusão novamente, que é igual a V ao quadrado sobre R. Tá? Só que usa matemática, usa derivada, né? Vocês não estudaram derivada ainda, né? Então fica limitado porque vocês não têm a derivada. Mas eu passei aqui de qualquer jeito só para te dar uma ideia, né? Que existe uma operação matemática que você utiliza, né? Que é a derivada, que a partir da velocidade, né? Você escreve ali, né? A partir da figura, você escreve a velocidade em função do seno e cosseno, né? Depois você substitui o seno e cosseno, então você escreve a velocidade em função de x e y, aí você deriva, né? Faz a derivada. Por que você faz a derivada? Qual a motivação de fazer a derivada de v? Porque a derivada de v te dá aceleração, entendeu? Você vai aprender isso em cálculo também, né? Só que lá em cálculo você vai aprender de forma genérica, né? A derivada de uma função vai dar aceleração se essa função é a velocidade da partícula, né? Se essa função for outra coisa, né? Se essa função for a temperatura da partícula, se você derivar, você não vai achar a aceleração, você vai achar outra coisa, né? Vai achar a taxa de variação da temperatura com o tempo, mas, entendeu? Outra coisa, não é aceleração, tá? Então, no caso aqui, a gente está fazendo um caso particular, né?
Então, mas como que eu vou saber isso, professor? Você sabe das definições, né? Quando você define velocidade, ΔX dt. Mas isso aqui é o quê? Velocidade média. Então, se eu quiser instantânea, professor, é só ter a derivada de sim. É só escrever no lugar de delta, você vai escrever dx dt. E dx dt é a derivada de x em relação ao tempo. Entendeu? É aquele limite, né? Quando o delta t tende a zero, você vai aprender lá em cálculo, né? Tudinho. Aceleração, a mesma coisa. Olha a definição de aceleração média. Definição de aceleração média a gente pode fazer. A gente não precisa de derivada para entender a aceleração média, né? Pode até escrever em forma vetorial também, não tem problema nenhum, né? Aqui, se for forma vetorial aqui em cima, aqui em vez de x, né? Você vai usar R, né? Deixa eu fazer aqui, você escrever na forma vetorial. Para duas ou três dimensões, né? Aqui, se for na forma vetorial, no lugar de x, você vai substituir por R. E aqui, você vai colocar um vetor, aqui um vetor, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Tem derivada de vetor? Tem, cara. Tem lá derivada de vetor, você vai aprender em cálculo 3, né? Mas é bem simples. Ó, sugestão. Eu vou dar uma sugestão aqui. Aprendam com todas as suas energias o cálculo 1. Aprende, cara. Faz bastante exercício, entende lá aqueles teoremas todos. Por quê? Porque se você aprender bem aquilo ali, cara, eu vou te dizer uma coisa, vou contar uma coisa pra você. Você vai ficar esperto pra caramba. Aí o cálculo 2 vai ficar fácil para você. O cálculo 3, não sei se vocês têm cálculo 3, mas se tiver, o cálculo 3 fica fácil para vocês. Um monte de coisas que vocês vão estudar da engenharia vai te ajudar, entendeu? Esse cálculo parece, não serve muito, vai aparecer muito em sua vida de engenheiro. Então aprenda lá o cálculo bem aprendido que vai te ajudar bastante, tá? Então você que não está ligando para estudar o cálculo, comece a estudar com força, porque vai ser bastante. Você está vendo aqui, né? Assim, testemunha que usaria aqui, né? O ideal seria até fazer o cálculo antes, né? Porque quando você chegasse aqui, isso aqui, um monte de coisa ficar brincadeira de criança. Inclusive quem já estudou, né? Alguns alunos que já estudaram e estão fazendo agora, física 1, quando ele olha para isso aqui, ele acha brincadeira de criança, né? Ele acha muito simples, né? Porque ele já tem as derivadas. Então ele prefere até fazer esse cálculo aqui, entendeu? Ele prefere até fazer essa conta, porque ele já está acostumado com derivada, então na hora que ele escrever aqui derivada, a gente nem usou, né? Numa operação, né? Uma operação mais complicada, né? Só apresentou basicamente a definição de aceleração e velocidade, né? A gente não fez nenhuma operação de derivada complicada aqui, né? Mas só a ideia geral de aceleração, entendeu? Então aqui a gente fez essa demonstração, tudo assim, né? Meia boca, né? Mas deu uma ideia legal. Aqui ele calculou, tá vendo? O módulo, ele faz aqui o cálculo do módulo, como a gente fez, olha lá, tá vendo? Só que ele não fez o triângulo, né? Aqui a gente faz o triângulo e mostra, né? Mostra o triângulo, talvez você faz a continha e beleza pura, tá? Então é isso, então a gente mostrou o que aqui? Que a aceleração centrípeta tem módulo v ao quadrado sobre E, faltou mostrar que ela aponta para o centro, né, amigo? Isso faltou. Como é que a gente poderia? Ele mostra aqui, tá vendo? Ele mostra calculando tangente de fio. Ele mostra lá, tá vendo? Tangente de fio, ele faz a demonstração. Vamos lá ver quem é tangente de fio, vamos ver se é fácil de entender. Ó, a y sobre a x, tá vendo? Então vamos ver lá na figura, precisa da figura, né? Não tem jeito. Então vamos voltar aqui na figura da aceleração, aqui, tá vendo? Não, cadê a aceleração? Aceleração, tangente de fio, onde é que tirou isso? Tangente de fio, só você escrever assim, né? Aceleração aponta para cá, né? Aponta para cá, aí tem aqui, né? Uma y, uma x. Vamos ver o que ele fez ali. O que ele chamou de fio. Vamos ver se tem esse fio aqui. Ah, tá aqui, né? Pronto, tá aqui. Então, é exatamente a figura que eu estava desenhando, né? Só que ele dá a localização aqui, que ele tem que saber o que ele está falando, né, gente? Ele deu o nome lá, Φ. Φ, a gente tem que olhar na figura aqui, que tem Φ, né? Não tem como adivinhar, né? Ele deu o nome de Φ, quem? Ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele deu o nome de Φ, este ângulo aqui embaixo, ó. Aí ele faz o que? Tangente de φ. Aí legal, né? Tangente de φ vai dar o quê? Mas por que ele faz isso? Porque ele está querendo saber essa direção da aceleração. Qual é essa direção, entendeu? Quer saber qual é a direção. Então vamos lá. Tangente de φ o quê? Ele fala tangente de φ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então deu AY sobre AX. Certo? Foi isso que ele escreveu. Vamos ver como é que ele substitui lá. Qual a ideia genial que ele teve. De novo, meu Deus, você é teimoso, hein, né?
Bicho teimoso, não quer mudar de novo. Peraí que eu faço. Tem uma técnica portuguesa aqui, né? Técnica portuguesa é fazer o seguinte. Aí, técnica portuguesa funcionou. Aí escreveu lá os componentes. Ah, tá, ele escreve as componentes, né? Aqui, ó. Ah, tá vendo? Escreveu os componentes de A. Vamos voltar lá? Aqui, ó. A X substituir. A gente tem as componentes de A, professor? Tem, né? A gente escreveu em algum momento. Tem aqui, ó. Aqui em cima, ó. Vamos voltar lá. Ver. Eita, não escrevi não, caramba. Aqui, né? Ó. Aqui, qual é a componente? Tá aqui, tá vendo? Essa aqui, quando você multiplica aqui, não? Menos V ao quadrado sobre R vezes cosseno de θ, essa componente x, né? Porque I está na direção x, entendeu? Tá? Esse componente x. Então tá aqui embaixo, ó, tá vendo? A x, ó, componente x, tá aqui, ó. Menos, aqui do lado direito, ó, menos V ao quadrado sobre R vezes cosseno, tá vendo aqui, ó? Tá na direção I, então essa é a componente x. Então tá, o módulo dela é esse aqui. O módulo não, né? A componente escalar é esse aqui, né? Aí ele faz o quê? A componente y. A componente y é essa, ó. Seno de θj vezes menos V ao quadrado sobre R. Tá vendo? Então, essa aqui é a componente. Tá aqui, ó. O valor dela com sinal. Né? Tem um sinal aqui, tá vendo? Menos, ó. Então, menos aparece nos dois. Na hora que ele faz essa conta, vai dar tangente de θ. Como assim, professor? Ele está falando que tangente de φ é tangente de θ. O que significa isso? Que φ e θ são o mesmo ângulo. Então, vamos voltar para a figura lá e visualizar a figura. Cadê a figura? Volta. Φ e θ são o mesmo ângulo. Olha aqui, gente. Ó, esse φ aqui é igual a θ. Significa o quê? Que esse vetor A tem a mesma direção do raio. Aqui, ó. Não, θ, ó, tem a mesma direção. Então, o vetor A está aqui, ó. Tá vendo? Ele mostrou que φ tem a mesma direção do raio. Então, essa é uma das formas de você mostrar que tem a mesma direção do raio. Claro que o sentido é para dentro. Como é que o sentido é para dentro? Porque está aqui, ó, menos V ao quadrado sobre R. Entendeu? Tem um menos ali, então está apontando para dentro. Então a componente, as duas componentes são negativas. Ó, vamos voltar aqui, tá vendo? Olha lá, aparece menos nos dois, ó, menos e menos. Então a componente X aponta para o sentido negativo e a componente Y também, naquela posição, tá, gente? Nessa posição aqui, tá? Para essa posição, né, as duas pontas, ó, tá vendo? Para essa posição, a Y aponta para baixo e a X aponta para a esquerda. Pronto, então está demonstrado que o A, ele mostrou que matematicamente, né, claro que ele precisa de uma geometria para mostrar quem é φ, quem é θ, mas matematicamente, porque ele precisou fazer as contas aqui, né, ele demonstra tanto a direção e o sentido de A, tanto quanto calcula o módulo. Eu acho, sinceramente, eu acho essa demonstração muito bonita. Essa conta não é muita conta, é simples, desde que você saiba a derivada. E eu também acho essa parte geométrica aqui, essa forma geométrica de fazer, isso aqui é um pouco limitado, porque você tem que fazer o desenho bem feito, né? Aqui não ficou perfeito, mas deu ideia. Essa demonstração geométrica também aqui que a gente fez, a gente achou também, tá vendo? Que usa um pouquinho de ideia de limite, né? Mas a gente consegue, a partir da geometria, mostrar que também a aceleração se calcula como V ao quadrado sobre R.